A paz, irmãos e irmãs, que Deus abençoe seu dia, sua família. Essa semana nós consagramos ela na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, queremos entregar tudo nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, o teu cuidado. Sabemos que o Senhor zela por nós, cuida de nós, dos nossos, Senhor. Queremos consagrar, entregar os nossos filhos, netos, sobrinhos, parentes, irmãos, amigos, tudo na tua presença. Deus, obrigado pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo. Nós queremos te dar graças porque o Senhor um dia entregou seu Filho unigênito por amor a cada um de nós. E nós estamos aqui hoje, pela graça somos salvos. Louvado seja. Amém, amém, aleluia, amém. Bom dia, uma semana nova, cheia de bênçãos, né? Para todos, em nome de Jesus. Vamos pedir direção do alto, que o Espírito Santo venha nos ensinar a compreender a sua palavra, ler a sua palavra com sabedoria, sabedoria dada do alto, para que nós possamos aprender, né, de Deus a instrução. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Que quando nós começamos a ler a sua escritura, o Senhor vem falar de uma forma maravilhosa na nossa vida, para o nosso crescimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, né? Sempre dispostos para ir aprender mais e mais, e que essa palavra fique guardada no nosso coração como uma boa semente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, e a semana passada nós falamos a semana toda, Efésios capítulo 6, os seis capítulos na semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 capítulos. E hoje, agora nós vamos falar palavras aleatórias, né? Uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, né? À igreja de Filipenses. E em Filipenses capítulo 3, Paulo, ele está exortando as pessoas a cultivar, né, os frutos do Espírito Santo. Todos os obreiros, falou que os obreiros eram maus. Cultivar, mas eu não vou ler todo o capítulo. Ele fala, exortar a guardar-se de cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Né? Olha então, só. Olha que bonito, né? Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus, cultivar todos os frutos do Espírito. A gente sabe que em todo lugar, irmãos, existe o bom e o mal. E o que nós temos que fazer? Nos guardar. E como que nós nos guardamos? Em oração, na presença do Deus Todo-Poderoso. A gente vai ter que viver nesse mundo. E senão teríamos que sair dele. Tem que estar misturado. Nós temos que andar misturado. E nós andamos misturado com os bons e tem os maus. E os maus a gente tem que se guardar deles. Tem que prestar atenção, saber que o inimigo, o maligno, usa as pessoas para nos afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o Deus que colocou o Espírito Santo em mim e você, ele nos dá essa sabedoria de discernirmos que a obra do inimigo ali, através daquela pessoa, para nos tirar do propósito que Deus nos deu, para saber, nos levar para outro caminho, nos tirar da presença do Senhor Todo-Poderoso. E nós temos que ter essa sabedoria, né? Paulo sabia que ali o maligno rondava mesmo, o inimigo ele anda ao derredor. E a gente tem que ter essa capacidade dada pelo Espírito Santo de discernimento, pedir todos os dias discernimento ao Espírito Santo para saber como agir, como viver neste mundo jaz no maligno, né? Por que ele sabe? Porque ele sabe que ele era perseguidor da igreja e ele se arrepende profundamente disso. Ele vai falar assim, ó: mas para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, pela lei, ele achava que ele estava fazendo as coisas certas, mas depois que ele conheceu Cristo, a vida dele mudou e foi transformada. E seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber que a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feitos conforme a sua morte. O que ele vai falar aqui? Quando a gente fala nele, é Jesus, tá? E não é eu que faço justiça, que vem da lei, mas é pela fé em Cristo, a saber que a justiça vem de Deus pela fé, para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Foi terrível a morte de Jesus. Ele foi um momento em que, gente, estava vendo, um momento que já foi até provado, um momento que a terra estremeceu, escureceu, e ele foi dilacerado. Paz, dona Ana, Pai do Senhor paz, Jesus. Ana, paz. Boa semana. Para vocês, toda a sua família, irmã. E ele veio falar por que a gente tem que reconhecer, reconhecer Cristo como soberania na nossa vida, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Isso é o alvo, o nosso alvo. A ressurreição dos mortos é o nosso alvo. Nosso alvo é o último dia. A gente não pode ter um alvo de viver aqui, sei lá, 30, 60, 90 anos, morrer e acabou. E acabou. Aqui fala assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui neste mundo passaremos por muitas batalhas, muitas lutas, mas nós temos que saber que o nosso lar não é aqui. Né? Assim. O nosso lar é lá no céu. Olha aqui, né? Nossa cidade está no céu, irmãos, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. É maravilhoso, né? Fala aí, Elcio. Não que eu tenha alcançado ou eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgue que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, na minha frente, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos que continuar a nossa jornada, nossa caminhada. Não para. O irmão lá é fofoqueiro, falou mal de mim. Não, problema dele. Não liga, não fala. O seu alvo não é irmão. Seu alvo é Jesus Cristo. É a cidade santa. Seu alvo é Jerusalém Celeste no futuro. Então, bom dia, Edna, Paulo. Deus abençoe vocês, irmãos. Bom dia, Edna, paz, Paulinho. Nós não devemos nos deixar abater por coisas terrenas, coisas terrestres, fofoca, intriga, briga, qualquer coisa que seja, e largar o alvo. Senão é como você nadar dias e dias e chegar na praia, faltando 50 metros, morrer na praia. Né? Está escrito aqui, ó, pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo
que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muito usado, quais muitas vezes vos disse, agora também eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim, os inimigos, sabe esses intrigueiros, fofoqueiros, inimigo, pessoas que repudiam o sacrifício de Jesus, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, só pensa nas coisas terrenas. E aí, irmão, a Célia já leu o 20. Mas a nossa cidade está no céu. E olha que está escrito assim, né? Nós começamos no Filipenses 3, está escrito lá no comecinho assim, cada um guarda-se, cada um dos obreiros maus, e a cultivar todos os frutos do Espírito. Esquece o obreiro mau, esquece aquele que não anda na boa conduta, aquele que faz coisas erradas. Olha para você, para o alvo que Deus te colocou, para aquilo que você precisa, né? Meu alvo é Cristo. Eu não tenho que, por causa de uma outra pessoa, perder o alvo, perder o nosso alvo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele planta. Ele vai plantar, ele vai querer plantar. Destruir. Ele planta também, irmão. Satanás, ele é trabalhador. E principalmente mas ele é um trabalhador das igrejas. Ele é um trabalhador contra, né? Você pensa, nós estamos no círculo de oração, eles também têm o círculo deles, o círculo da destruição. Eles fazem, né, Célia? E ele me conhece, ele te conhece, ele sabe que você é um varão valoroso, uma pessoa escolhida de Deus, sabe que você anda na presença de Deus, e o que ele vai fazer? Ele vai colocar ciladas. Aí o que ele faz? Pega obreiros que não andam no Espírito, que estão longe da presença, não tem oração, não tem jejum, não tem oração, não anda na presença do Senhor, e usa aquelas pessoas para nos magoar, para nos machucar. E nós, como cristãos, cheios do poder do Espírito Santo, o que nós temos que ter? O discernimento de saber que aquela pessoa está sendo usada. Ela está sendo usada pelo próprio inimigo para nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso, para nos tirar da direção que Deus tem para mim e tem para você. Deus tem algo bom, maravilhoso para nós. Nós sabemos que nossa terra, o nosso lugar não é aqui, que nem está escrito ali onde que eu li, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos a Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por isso nós temos que orar, pedir discernimento. O Espírito Santo, vem com teu poder, me dá discernimento, Senhor. Me ajuda a saber que a luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos malignos, né? Nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Principalmente dentro das igrejas, está havendo muita coisa. Por quê? Porque o inimigo, o mundo jaz dele. Se você anda, a gente indo para a igreja, a gente viu os jovens todos bêbados, drogados, ali do lado da igreja, nem vou falar o lugar porque eu não quero falar, e todos drogados, jovens de 14, 16 anos caindo, embriagado. Esses, ele não precisa se preocupar. E o que ele quer? Ele entra na nossa igreja, entra na igreja para tentar tirar os que estão lá dentro, tentar levar para longe, colocar no mundo aqueles que estão servindo ao Senhor. E a gente tem que orar, interceder, pedir, prestar muita atenção. Que Deus nos dê o discernimento, irmãos. Muito discernimento para a gente saber que é a obra maligna ali, né? E é isso. Pedir fé, força para a gente continuar a nossa caminhada até a terra prometida. É isso que nós queremos. E aqui, no 4, Filipenses 4:4 fala assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Quer dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai no Senhor.
levanta de manhã, fala: Senhor, eu sei que o Senhor é presente, eu sei que vai haver luta hoje, nesse dia, mas o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guardando, nos dando sabedoria. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, perto Ele está. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Olha que lindo o 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, olha Edna, Ana, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Quando nós, não importa o que o outro está fazendo, o importante é o que nós temos que fazer. Nós temos que andar dessa forma, honesto, justo, amável, puro. É assim que nós temos que continuar. O outro, a gente tem que orar por ele, né? Pelo obreiro mau, a gente tem que orar por ele. Pedir que Deus transforme a vida dele, que Deus o livre do inimigo, que Deus quebre a cadeia na vida dele, todos os grilhões caiam por terra, que Deus possa tirar o tampão que existe na vista dele, o tampão do ouvido, para que ele possa ouvir a palavra e a palavra possa penetrar dentro do coração dessa pessoa e fazer dele uma nova pessoa, cheia do Espírito Santo. E que ele, a partir daquele momento, ele possa viver uma vida em Cristo Jesus. E um dia ele possa estar conosco também na terra prometida, na cidade santa, todos juntos ali louvando e agradecendo a Deus. As afrontas do inimigo ele vem e infelizmente ele alcança alguns. E a gente tem que orar por essa pessoa. Né? Filho também que foi escolhido por Deus, colocado no mesmo aprisco, ovelhinhas do mesmo aprisco. E a gente quer todas curadas, saradas. Algumas andam machucadas, algumas andam gordas, se achando, né? Tem umas que são gordas, que elas se acham. Sabe essas ovelhas gordas se acham? A dona do... E ela não sabe que quem manda no aprisco... Anda arrastando o pé. Né? Sabe essas ovelhas que andam gordas no aprisco? Se acham. Infelizmente, elas não mandam nada, né? Quem manda ali no aprisco, a gente sabe. Aleluia. Amém, irmãos? Que palavra isso. Bonita, né? É Deus. Sempre a gente vai pegar essas cartas e trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para que a gente possa aprender, né? Paulo vai falar assim, ó, quando eu era um militar, eu matava cristãos, sabe, pensando que eu estava fazendo a coisa certa pela lei, mas agora, depois que eu conheci Cristo, que Cristo se revelou a mim, ele sabe como que a gente tem que andar. Cristo se revelou. Isso que é importante, né? Essa é uma conversão genuína. Um servo verdadeiro. Um servo, bom dia, Emerson. Um servo verdadeiro. Como que o pastor Maurinho falou ontem? Não, discípulo. Discípulo. Nós temos que ser discípulos. É muito difícil ser discípulo, né? Discípulo é difícil, muito difícil. O discípulo, ele tem que ser igual ao mestre. Tem que fazer tudo que o mestre faz, ser igual ao discípulo. Exatamente fiel, né? E é muito difícil.
Amém? A gente Então que essa palavra possa estar guardada no nosso coração, que a gente possa ter aprendido com ela, em nome de Jesus. Emerson, que Deus abençoe você, toda a sua família, irmãos. E hoje nós lemos Filipenses capítulo 3, um pedaço do 4. E é Deus falando assim para nós. Olha, eu vou ler só o último pedacinho para o Emerson ouvir, que lindo que é. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós estamos caminho à terra prometida, né? E nós pedimos a presença do Espírito Santo, que Ele nos conduza, que a gente não perca o nosso foco, a nossa direção, mas que a gente sinta a mão poderosa de Deus conosco a cada passo nosso, que a gente possa saber que nós estamos de mão dada com Cristo. E é isso que nós queremos, né? O nosso foco é a Jerusalém Celeste. Aleluia. É abraçar o nosso noivo. A nossa caminhada é essa. Aqui teremos aflições, mas venceremos todas em Cristo Jesus, com força, com fé e oração. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua semana, a tua família, o teu lar, o teu trabalho, tudo consagrado para Deus, né? Os nossos, que nós amamos tanto, pedindo a bênção de Deus sobre cada um. Aleluia. Louvado seja. Amém, aleluia. Nós vamos orar pelas pessoas, né? Na cura, ontem a gente viu um testemunho do Amarildo. Do Amarildo, ontem, lá na igreja. Estava com câncer, o Senhor o curou e está lá bem, graças a Deus. Nós damos graça, louvamos e bendizemos pela mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. A Márcia, a Eva, Consuelo, a Samuel, Davi, Nelson Freitas e família, Miguel, Vitória Gabriele, Hugo, Tiffany, Ângela, Rafaela, José Henrique, Ocimar, João, Antônio, Clemência, Ronaldo, Elô, Maria Emília, Luiz, Maitê, Amauri, Nara, Tatiane, Renata, Jéssica, Roseli, Neiva, Neves, João Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, Solange, Denilda, Helenice, Marta, Vitória, Servo, todos lá de Sacramento. Amém, oh Deus, nós entregamos tudo na presença de Deus Todo-Poderoso. Todas as pessoas que nos Seu Antônio, né, Ana? Todas as pessoas que pediram esposo da Ana, seu Antônio, toda a família Melo, na presença de Deus Todo-Poderoso. E todos que pediram oração, que Deus o alcance. Pai amado, Pai querido, nós colocamos todos na Tua presença. Cremos que nesse minuto o Senhor visita cada um, Senhor, colocando a Tua mão poderosa, lavando com Teu sangue precioso, Pai, libertando de todas as enfermidades. Nós Te damos graça, Te louvamos, Te bendecemos. Obrigado, Senhor amado. Ontem nós vimos a Selena, a menininha que o Senhor curou ontem, Senhor, com aquele sorriso, com saúde. Nós Te damos graça pela vida dela, da família dela, pelo irmãozinho dela, Pai. Por tudo nós Te damos graça. Obrigado pelas curas que tem feito no nosso meio. Como é bom, Senhor, ver a Tua presença, sentir a Tua presença, saber que nós temos um Deus grande, poderoso, presente, curando, tocando. É só a gente confiar, crer, ter fé que o Senhor está presente, Pai. Nós cremos, sabemos. Nós entregamos todo aquele que está agora com depressão, síndrome do pânico, borderline, Senhor. Ansiedade, medo, angústia, aqueles que estão se sentindo solitários, sem ninguém, aqueles que não têm mais força, perderam as suas forças, Pai, sua fé.
para que o Senhor venha renovar, trazer força, fé, coragem, para continuarmos a nossa caminhada. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje o meu cunhado perdeu o tio dele e nós entregamos a família enlutada hoje lá em Santo André. Te pedimos pela família do Zé, Pai, pedimos que o Senhor dê força para eles, ou para a esposa dele, para os filhos, para todos eles. Em nome de Jesus, Pai, visita a família, traz força, coloca teu bálsamo nos corações. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, Jesus. E a semana começando hoje, a semana útil, né? Porque a semana começa no domingo. Hoje é o segundo dia, mas hoje que nós vamos começar a nossa lida, nosso trabalho. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando força, nos protegendo de todo tipo de mal. É o que eu desejo, né? E a gente ora para isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém? Amém, amém. Todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar nossa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, e agindo Ana? Deus, quem impedirá? Ninguém, né, irmã? Que Deus abençoe, Edna, Deus Paulo, abençoe. Ana, Antônio, Emerson, a turma que vai entrar, Maria, Eva, todos os irmãos que vão ver depois a live, Aleluia. todos os parentes do Elcio de Sacramento, todos nós agradecemos a Deus. Amém. Amém? Amém. Chuva de bênção, Bom fica dia, com chuva de Deus. bênçãos.